Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a seu momento. Aqui a gente fala de yoga de forma simples para todos. Eu sou Krika Walters, cofundador do Zen, e eu estou aqui hoje com minha esposa, cofundadora do Zen Wellness também, Juliana, e hoje a gente vai falar da criação de rotina, na verdade de colocar yoga na sua rotina, né? E ninguém melhor para falar desse assunto do que você, porque a gente tem 2 filhos, uma rotina muito corrida, e eu quero entender um pouco como você faz para colocar o yoga no seu dia a dia. É um desafio, assim como vocês devem ter desafios daí também para integrar novas atividades à rotina ou para manter uma rotina, eu também tenho os meus. Então eu tô aqui falando de igual para igual e vou trazer um pouquinho para o meu contexto, né? Na verdade, antes dos filhos, eu já tinha uma rotina um pouco diferenciada, que não tinha um cronograma, uma hora para as coisas começarem ou terminarem. Quando eu trabalhava como jornalista na TV, então as gravações aconteciam em dias aleatórios, horários aleatórios. Eu tinha um momento de estar, né, trabalhando no escritório, na produtora, mas tudo que envolvia a gravação era aleatório. Então isso sempre foi um desafio para mim de conseguir me programar. Então, às vezes eu queria, terça e quinta eu quero fazer tal coisa. E daí, às vezes, na quinta-feira, os meus planos mudavam em cima da hora e isso me deixava extremamente frustrada. Então, o que aconteceu com o passar dos anos? Eu não sei se você já experimentou daí testar alguns tipos diferentes de rotina. Talvez essa seja uma primeira dica. Tá. Porque às vezes a gente quer seguir um cronograma rígido, a gente acredita que se planejar e se organizar precisa de data e hora fixos, e nem sempre isso cabe na sua rotina, como não coube na minha. Então, o que eu entendi sobre outra forma de criar rotina, de incluir aquilo que me faz bem para minha saúde, nessa rotina sem muito cronograma? É manter em aberto. Por exemplo, prática de yoga para mim. Qual que é o meu possível hoje em dia com os 2 filhos? 2 vezes na semana? 3 vezes na semana? Então, cabe a você se avaliar dentro do seu possível, no seu momento, na fase que você está vivendo. E o que me ajudou muito é ter um mínimo de flexibilidade. Então, eu vou ter 7 dias. Desses 2, 3 dias, quando que são as minhas janelas de oportunidade? Então, o que eu aprendi com o passar dos anos foi utilizar janelas de oportunidade para fazer as coisas que eu gostaria, que eu sei que me fazem bem e que sim, muitas vezes a gente acaba se auto-sabotando, né? Então, trabalhar com janela de oportunidade requer um pouquinho de disciplina, porque talvez num dia você não possa, mas aí você tem que já entender onde que você encaixa, para não se deixar para depois, entendeu? Sobre essa janela de oportunidade, ela não acontece então num dia fixo, você tem uma certa flexibilidade para encaixar a atividade quando for funcionar para você? A janela de oportunidade, como eu faço? Geralmente eu sei como vai ser a minha próxima semana, então eu trabalho pensando em semanas, ao invés de fazer um planejamento de mês, de quinzena, de trimestre. Então a gente trabalha com os próximos 7 dias. Eu entendo aonde que estão as minhas janelas de oportunidade ali e quais dias eu tenho disponível para fazer aquilo que eu quero fazer. Então yoga, por exemplo, eu quero praticar essa semana 2 vezes, é o meu possível. Eu vou entender quais são as minhas 2 janelas de oportunidade. E já deixo ali marcado. Mas a flexibilidade entra aí, porque você não precisa ser engessado com esses dias. É terça e quinta. De repente, na quinta-feira, não deu. Quando que eu posso remanejar isso para não também me auto-sabotar e deixar para lá essa segunda prática tão importante para mim? Então tá, no sábado eu vou conseguir. E daí você vai remanejando. Mas eu trabalho com uma semana e vou de semana em semana reajustando, porque isso evita a frustração de não conseguir cumprir com um cronograma muito engessado. Essa flexibilidade que você menciona, ela vem parte pelas suas práticas de yoga, que você vem aprendendo a ser mais flexível? Muito. A flexibilidade e o yoga estão totalmente conectados. Eu lembro do meu primeiro professor de yoga, o quanto ele falava: aqui no tapetinho vocês trabalham a flexibilidade do corpo e essa mesma flexibilidade vai aparecer na vida de vocês. Tá tudo conectado. O yoga transforma. O yoga, ele traz uma oportunidade de você sair daquela prática com novas capacidades para a vida, e a flexibilidade é uma delas. Então eu aprendi muito a respeitar o quanto que eu consigo ser flexível
sem também que isso me prejudique. Então é dentro do meu possível quanto eu posso flexibilizar a minha vida, o meu cronograma, as minhas relações. Então eu sou muito grata à prática de yoga porque me ajudou demais a ter uma flexibilidade responsável e também ter disciplina. A gente recebe muito aqui no canal perguntas relacionadas à criação de hábitos, né? A conseguir encaixar na rotina a prática de yoga, porque todo mundo sabe que faz bem, todo mundo sente os benefícios, mas hoje em dia o mundo vive num pace, né? Num ritmo muito acelerado. Qual que seria a sua principal dica para a pessoa que ainda não conseguiu construir uma rotina com o yoga? Bom, a minha primeira dica é encontrar uma forma de praticar que acompanhe você. Porque muitas vezes, quando eu ainda estava praticando em estúdio, eu amava estar ali no estúdio, ter as pessoas ali convivendo comigo, mas era um fator que me limitava quando eu precisava, às vezes, da flexibilidade de não conseguir remarcar a aula. Então, isso para mim foi uma questão durante um tempo e hoje em dia poder ter diferentes possibilidades de horário para praticar, de dias para praticar, ou de repente diferentes modalidades. Tem um dia que eu tô cansada, talvez eu não consiga fazer um vinyasa, que é uma prática mais vigorosa, que exige de mim, mas eu posso fazer um restaurativo. Então, eu acredito muito nisso, de você encontrar os caminhos que te favoreçam e não aqueles que te limitam, que vão ampliar sua frustração de não conseguir. Talvez num dia, se você de fato não está com aquela disposição, a energia, você que é mãe, não dorme durante muitos e muitos dias, você faz uma pivotagem, né? Você encontra um novo caminho dentro do yoga. Sim, porque ali eu sei que mesmo que eu não esteja com a minha melhor disposição, vai ter uma prática para mim, vai ter algo que me ajude a cumprir com essa rotina que eu estou criando, mantendo um bom hábito que me ajuda a estar mais equilibrada, mais saudável, com o meu bem-estar em dia, porque mesmo quando a gente está vivendo a privação do sono ou vivendo um momento de muito estresse, muita ansiedade, quanto mais a gente deixa de fazer essas atividades, eu acho que menos a gente cria o que a gente realmente precisa, que é o equilíbrio, que é a vitalidade, que é a energia que vão ajudar a gente a superar esses desafios. Falando então em ter o yoga na nossa rotina, o impacto dele na nossa vida, você pode explorar um pouco esse assunto? O que de fato significa ter uma rotina de yoga e o que isso gera de benefícios no dia a dia? Ai, são tantos. Eu poderia ficar falando aqui, mas os benefícios que o yoga me trouxe, me traz, é ter um acolhimento muito maior sobre as minhas circunstâncias, a minha fase, o meu momento, sem ficar lutando contra aquilo, sabe? Tem épocas que a gente não tá legal. Tem épocas que a gente está vivendo mais desafios do que a gente acha que consegue. E o yoga sempre envolve um pequeno desafio. Seja na meditação, seja na prática física, porque yoga não é só prática física, aquelas posturas bonitas, vai muito além. Então, o que eu percebo muito, assim, é a capacidade que o yoga me trouxe de entender que é um desafio de cada vez. E que aos pouquinhos a gente vai ali entendendo que a gente pode ir um pouco mais, expandindo, sabe? Evoluindo. Então, é uma constante. O que te leva a praticar na vida essa mesma constância. Quanto mais eu vou superando, dando um passinho para superar os meus desafios, mais capacidade eu tenho, né? Então você deixa de lado aquela coisa do bloqueio. Eu me sentia muito bloqueada diante dos desafios. O yoga me trouxe, eu acho que uma coragem a mais de saber, ok, hoje eu consigo até aqui, mas amanhã eu vou um pouquinho mais. E você passa a viver essa constância e a superação dos desafios também. Para quem vive muito na autocrítica, na autossabotagem, que, por exemplo, conseguiu praticar todos os dias durante uma semana e na outra não conseguiu praticar uma vez e deixou de lado por conta disso, o que você falaria para essa pessoa? É natural perder o ritmo. Pensa num rio. Quando você tem esse curso do rio da nascente, ele vai indo. Esse ritmo muda, sabe? Então, mesmo a natureza, ela tem perdas de ritmo para que ela possa se recuperar, para que ela possa fluir, para que ela encontre caminhos e de repente vem ali uma queda d'água que dá um empurrão. Então vai entendendo quais são os seus momentos, como que estão os seus ciclos, como está o seu ritmo. Mas lembra de não perder totalmente o ritmo. O rio não para. Pode ser que ele desacelere, mas ele não para. E a gente precisa lembrar da nossa natureza, do nosso fluir, entendendo quais são essas fases, o que cada momento está te pedindo, mas lembrando de que você sempre
precisa, como uma amiga, sabe? Aquele amigo que fala, olha, vamos lá. Você ser sua amiga, você ser seu amigo de falar, peraí, tá bom, essa semana não deu, mas tem uma semana pela minha frente, como eu gostaria de viver essa semana? O que tem feito falta? O que eu posso colocar em dia? E assim você vai fluindo. Então, trazer consciência sobre aquilo é o primeiro passo da gente saber que tá tudo bem e a gente entender que talvez não foi da maneira que a gente gostaria. Sim. Mas aquele empurrão, é preciso se dar aquele empurrão, então. É preciso, porque senão a gente para. E é totalmente natural. Eu mesma tenho as minhas semanas que não vão fluir como eu gostaria. Nessas semanas, como você se dá aquele empurrão? Bom, primeiro de tudo, eu tento conversar comigo para entender o que é realmente autossabotagem, que são aquelas desculpas que a nossa cabeça vai gerando. Sabe aqueles pensamentos que falam, agora não, deixa para depois, isso não é tão importante assim. Ou que vão te dar tarefas e tarefas que você precisa fazer para deixar aquilo que você tinha planejado para outra hora, né? Então, geralmente, são pensamentos. A autossabotagem está muito ligada aos pensamentos que te fazem mudar os seus planos. E o outro lado é um pedido de respiro mesmo, uma necessidade de respiro do seu corpo. Que daí é uma sensação física. Você pode se perguntar, eu tô bem? Eu realmente estou bem para fazer essa prática, para fazer isso? Se você sente seu corpo leve, tá tudo bem. Talvez isso tudo seja autossabotagem da mente, né? Mas se você sente o seu corpo pesado, se realmente está denso, é uma sensação como se você estivesse aqui na cadeira, eu não consigo nem levantar. É realmente um pedido de respiro do seu fisiológico, do seu corpo, para a gente entender, né, o que são os pensamentos limitantes, autossabotantes, e o que é realmente uma necessidade de pausa. E podemos encontrar no yoga uma maneira de nos cuidar naquele momento que o corpo está pedindo uma pausa? Por exemplo, o yoga restaurativo, tem práticas que a gente pode fazer nesses momentos que a gente está sem disposição? O yoga pode acompanhar a gente mesmo nos momentos que a gente está sem disposição física. A gente pode cuidar de outras questões. E uma delas é a meditação, é um ótimo caminho, porque inclusive a meditação vai te ajudar de uma forma energética mesmo, de você ter esse momento como um cuidado, um carinho para você que te revigora. É que nem quando a gente tá ali, o telefone tá acabando a bateria, você vai lá, coloca o cabo, carregador, tomada. A meditação para mim é isso, é se carregar, sabe? Então a meditação me recarrega para que eu esteja ali, que eu não tenha um desgaste físico quando eu não consigo, mas que ao mesmo tempo eu esteja me preenchendo de energia, de equilíbrio, de bem-estar e até mesmo aliviando a ansiedade que vem nesses momentos que a gente não consegue fazer as coisas, que a gente não tem disposição. Vem aquela ansiedade, mas como? E agora? Eu não vou conseguir. Como que eu vou viver essa semana sem fazer isso, mas eu planejei. Aí começa, a cabeça vai longe. E a meditação te traz um centro, esse ponto de equilíbrio importante para te trazer, inclusive, o acolhimento necessário de que tá tudo bem. Essa semana tá pesada, essa semana realmente tá desafiadora, mas eu estou me cuidando, eu estou meditando e me respeitando, que eu acho que isso é o mais bonito, é poder se respeitar. E a meditação é yoga, né? Também. O yoga ele é muito amplo. Muitas vezes o yoga é relacionado às posturas, às práticas, né, físicas, que são lindas. Mas tem outros fatores, né? O yoga ele é dividido em partes, se eu puder falar de uma forma assim bem didática para vocês. Então a meditação faz parte. As respirações que nós chamamos de pranayamas fazem parte. A ahimsa, que é a não violência, faz parte. Que é uma forma também de praticar yoga no seu dia a dia, tendo essa questão do ahimsa, da não violência com você mesmo. Às vezes você dá mais energia do que você tem para fazer alguma coisa só porque você colocou na sua agenda, mas você não está em condições de fazer, isso é violência. E o ahimsa é você saber dizer não, é você saber se dar um respiro, é você se permitir quando você sentir que precisa, você se dar essa chance. De não se violar. Não se violar, não se violentar, não dar mais do que você tem. Então a ahimsa é algo que eu levo muito, muito para minha vida, a não violência comigo, com as pessoas, com os meus momentos. Para aquela pessoa que vive a vida com um ritmo frenético, né?
E a gente sempre recebe muito aquela frase, mas eu não tenho tempo para praticar, eu não tenho tempo para me cuidar. Essa pessoa, o que você falaria para essa pessoa que não tem tempo para se cuidar? 5 minutos você não tem? Diz aí. 5 minutos na rede social não vira 40? Muitas vezes a gente está no modo automático, tão envolvido no modo automático que a gente não se percebe nessa janela de oportunidade, de momentos, 10, 15, 20 minutinhos que você poderia usar para algo útil. Ou muitas vezes existe uma dificuldade que eu mesma já tive, que é de criar prioridade. Então você está muito ocupado o tempo todo, sua agenda está cheia, o seu dia está cheio, você está exausto, você não sabe nem onde colocar outra coisa para fazer e a lista está enorme ali. Mas o que realmente é prioridade para você? O que eu gosto muito de fazer é enumerar dia após dia, você pode fazer isso por semana, o que for mais confortável. Mas eu gosto sempre de pensar numa janela de 3 dias, daqui a 3 dias. O que eu preciso fazer? Depois que eu listei tudo, eu coloco o asterisco na frente das tarefas mais importantes. Começo por elas. E dentro das tarefas mais importantes, pode ter sim uma tarefa que é cuidar de você. Deve. Porque se você não cuida de você, se você não vai criando e ampliando esse autocuidado, como que você vai estar bem para concluir o resto? Como que você vai estar bem para as pessoas que precisam de você? Então, muitas vezes a gente se deixa para depois, mas isso é muito perigoso, porque no final das contas a gente vai deixar de ter essa entrega, essa performance com aquilo que realmente é necessário, essa doação até para sua família, por exemplo. Não ter tempo significa que você não se dá o tempo para ter mais tempo, na verdade. Exato. É repensar o seu tempo, né? É ressignificar a forma como você usa, como você vive o seu tempo, né? Porque é muito fácil você se ocupar por milhões de coisas no dia, mas será que essas coisas elas estão agregando valor? Será que você está fazendo o necessário? E tem muito uma frase de um amigo nosso, do Andréia, que ele mencionou uma vez, que ele fala assim, muitas vezes a gente vive para fazer o máximo possível. Só que, na verdade, se você fizer o mínimo necessário, você vai estar contribuindo muito mais, seja para o seu trabalho, para você, para sua família. Por quê? O máximo possível vai envolver um monte de coisas além das necessárias, que muitas vezes não precisavam estar ali. Essa noção de produtividade que a gente tem hoje em dia, né, de alta produtividade, eu acho muito perigosa. Porque, na verdade, você quer produzir, mas o que você está produzindo? Por que você está produzindo? Que impacto isso tem? Por quem você está produzindo? Por quem? Para quem? O mínimo necessário envolve você ter noção de prioridade. E você fazendo a prioridade, conseguindo entender e aplicar isso, você vai gerar muita oportunidade depois de abrir essas janelas, esses respiros necessários para você falar, ok, a minha vida está aqui, no aqui e agora. Você não está sempre se atropelando de tanta coisa e pensando em mais, e no futuro, e na ansiedade, porque está tudo correlacionado. E a gente falando do necessário, né, que de fato para a gente construir um estilo de vida que traz saúde para o nosso dia a dia, é necessário sim a gente ter práticas de autocuidado, né? Desde as práticas de yoga, esportiva, práticas de autocuidado como meditação, relaxamento e tudo mais. Como então eu cuido dessa relação entre prioridade / necessidade e flexibilidade? Vamos lá. Dentro das prioridades, você consegue entender também qual que é o timing, né? Qual que é o prazo? Tudo bem, você tem essas prioridades. O que vem antes? Qual é a prioridade que pode ir para lá? Então, você flexibiliza a realização dessas prioridades. Então, pode ser que num dia você tenha 3 prioridades. Não quer dizer que você precise acordar, se atropelar em realizar as 3 logo de cara. Você pode falar assim, tá bom, eu vou precisar fazer essas 2 coisas logo no começo do dia. Mas antes da próxima, qual é um respiro que eu posso ter? De repente, depois do seu almoço, parar para respirar uns 10 minutos, para fazer uma meditação. Antes de fazer a próxima prioridade, você poderia criar essa janelinha de oportunidade? Então, é se permitir, é sobre se permitir, porque muitas vezes a gente fica com a nossa mente enrijecida, olhando assim para aquilo que tem que ser feito. Quando, na verdade, cabe perfeitamente 5, 10, 15 minutos de autocuidado entre essas prioridades. Que vai te ajudar a fazer até com mais qualidade aquilo que tem que ser feito.
você vai estar com a sua cabeça mais fresca, você vai estar com o seu foco mais aguçado, você vai estar possivelmente com o seu corpo num nível menor de estresse, com a sua frequência cardíaca num nível mais desequilibrado também. Então olha só, quando você consegue tirar aí uns 5, 10 minutos, meia hora, o que for possível, para estar com você, para cuidar de você, o que você for fazer depois vem com uma qualidade muito melhor. E daí você vai conseguindo criar rotina, porque você percebe o efeito. Quando a gente sente o resultado, não é muito mais fácil continuar? Você já sabe o que esperar. Então, criar essa rotina se torna algo positivo e não algo maçante, algo que te traz mais estresse ou mais ansiedade. Vai sendo prazeroso, porque você vai sendo gentil com você, não tendo violência com você, a ahimsa, como o yoga fala, você vai tendo noção de cuidado mesmo, sabendo que você tem clareza de prioridades, mas que você não precisa ter rigidez. A flexibilidade aí, percebe? Muito bom. A gente está falando sobre janela de oportunidade, flexibilidade, encontrar, né, possibilidade dentro do nosso caminho. Existe também os mini hábitos, né, as práticas que a gente consegue colocar em momentos que a gente não tem muito tempo. É possível, então, praticar yoga com 15 minutos, com 10 minutos? Antes eu achava que não. Eu tinha essa rigidez ainda, sabe? De achar que uma prática tinha que ter 1 hora, pelo menos, quando eu não tinha filhos, né? E daí os filhos vieram e por muitas vezes eu percebia que, bom, o bebê dormiu, ou o bebê tá tranquilinho, vou praticar yoga agora. Estendia ali meu tapetinho, começava as respirações, a meditação, começava a prática física, o bebê chorava, o bebê acordava. E eu me sentia frustrada, eu falava, poxa, mas justo agora que eu comecei a praticar. Até que um dia eu parei e pensei, mas qual que é a diferença entre eu fazer uma aula inteira e eu ter me dedicado a estar aqui, colocado essa intenção de fazer algo por mim, estender o tapetinho e durei 10 minutos na aula? A diferença está na forma como eu estou reagindo a isso. Então, quando você reage com gratidão pela oportunidade, que você sabe que você fez o seu possível, olha só que coisa boa, olha que balanço positivo que a gente faz. Porque muitas vezes a gente é condicionado a ficar olhando para o copo com água pela metade, o copo meio vazio. Você não está percebendo que ele está meio cheio, que isso é uma coisa boa. Então, é a nossa forma de reagir. Hoje eu dou muito valor. Se eu coloco uma aula do Zen Wellness, por exemplo, e eu começo a fazer, e eu pude fazer 15 minutos, e eu tive que parar, eu falo, mas eu fiz. Você não se cobra mais por isso? Não, mas assim, levou um tempo. Levou um tempo para eu ressignificar isso dentro de mim. Então hoje eu falo, que bom que eu fiz. Esse foi o meu possível. Eu sempre repito para mim, esse foi o meu possível e que bom. Parabéns. E tem uma maneira que a gente pode colocar construir esses mini hábitos de yoga no nosso dia a dia? Eu acredito que seja uma ótima oportunidade de começo, de início. E conforme você vai ganhando mais confiança, você vai acrescentando mais mini hábitos, né? Então, muitas vezes você vai escolher, um exemplo, ler um livro. E você não precisa ler esse livro em uma semana ou em um mês, mas criando um mini hábito da leitura 5 minutos por dia ou 15 minutos por dia 3 vezes na semana. Entenda o seu mini hábito, porque você constrói ele da maneira como for possível. Sentiu segurança? Eu te recomendo se desafiar sempre um pouquinho para que você não caia na estagnação ou no modo automático. Então percebeu que tá bacana ler 3 vezes por semana durante 15 minutos? Vamos colocar mais uma? Eu acho que dá, então vamos lá. Mesma coisa com yoga. Eu consegui praticar 2 vezes essa semana, uma aula inteira e uma 15 minutos. Mas eu acho que se eu colocasse mais um dia, nem que fosse 15 minutinhos também, ia me trazer uma melhora incrível, ia me trazer um grande benefício. Vai! E vai recalculando a rota. O mini hábito é isso, não precisa ser uma tarefa grandiosa, não precisa ser uma mudança de estilo de vida da noite para o dia. Você vai construindo com pequenas intenções, pequenos momentos, pequenas janelas de oportunidade esses seus hábitos. E quando você percebe, se sentindo bem, se sentindo melhor, percebendo que você está olhando para você, fazendo algo por você, eu tenho certeza que essa rotina vai fluir cada vez mais. Inclusive isso é ótimo para quem sofre de ansiedade, né? Pode ajudar muito, porque muitas vezes a ansiedade vai ser aquela voz ali te falando que nunca tá bom também. A ansiedade pode te colocar para baixo. Então quando você tem mini hábitos, que são pequenas possibilidades que você sabe
que dentro do seu possível hoje, no seu agora, não dá para fazer, dá para eu assumir isso. Vai evitar aquela ansiedade de será que eu vou dar conta, mas eu não consegui. E todos os sinãos e todos os mais não deu, sabe assim? Então você vai conseguindo criar essa gentileza com flexibilidade, com disciplina, sabendo que é importante se cuidar, entendendo a sua rotina de uma forma muito mais consciente. Ao invés de olhar um dia totalmente cheio, você vai ali separar o que é prioridade, separar o que pode ficar para depois e entre suas prioridades se colocar como prioridade também. Então é sobre a forma como você está enxergando a sua própria rotina, entendendo aquilo que realmente tem valor, aquilo que pode ficar para depois, aquilo que você se enganou por muito tempo, né, que estava ocupando um espaço que muitas vezes não precisa mais estar lá, e você abre espaço para o novo, espaço para o que interessa. Eu acho que tem uma fala muito interessante nisso para a gente finalizar, que é a fala de se colocar em primeiro lugar. Como funciona isso na vida de uma mãe? É a pergunta que vale $1 milhão, né? Porque a mãe, ela tá sempre pensando em cuidar. Ela tá se doando o tempo inteiro. A mãe acorda, aliás, ela nem dorme, né? Ela tá ali já pensando nos filhos, no que tem que fazer. E, gente, mãe pode ser mãe de pet, mãe de plantas, conduzindo uma empresa, né? Pai, enfim, você que tem muitas responsabilidades. Aquele amigo cuidador, aquela pessoa com a característica de querer cuidar de todo mundo, é a mãe também. É maternal isso, né? É paternal. Então, assim, a gente acaba tendo essa tendência de olhar para fora tudo que precisa ser resolvido. As pessoas, a casa, as responsabilidades. E muitas vezes você entra num papel de anulação. E essa anulação é muito delicada, porque a gente sempre fala para vocês, você é a pessoa mais importante da sua vida. Você é. E você fala, não, mas é meu filho. Mas você é a pessoa mais importante, porque você precisa estar ali. Mas você precisa estar bem, você precisa estar ali com saúde, com equilíbrio, com entrega. Então, primeiro você, como no avião, né? Quando caem as máscaras de oxigênio, o que é recomendado? Que o adulto, a pessoa responsável ali por outras pessoas, coloque primeiro nela. E depois cuide da criança, cuide de um idoso, cuide da pessoa que precisa ser cuidada. Primeiro você. Isso vai te ajudar a cuidar melhor de quem precisa ser cuidado. Lembra sempre disso. Isso me ajudou muito a me recolocar num papel de protagonista da minha vida, sabendo que eu sou importante, que eu preciso ser cuidada. E isso tem que vir de mim também. Porque também podemos entrar no papel de vítima, que precisa ser cuidada por alguém, né? Então, mas a minha família não tá ligando para mim, mas não estão lembrando de mim, não estão fazendo isso por mim. Mas você tá fazendo? Volta para o papel de calçar os seus sapatos, a sua autorresponsabilidade, entender o que você precisa fazer por você, assumir isso, colocar isso na sua rotina como possível e todo mundo à sua volta, o mundo e as pessoas à sua volta, vão se beneficiar demais desse olhar, desse gesto, dessa atenção, desse carinho. Você pode se cuidar e você deve se cuidar. E espero muito que esse caminho, essa conversa aqui abriu algum caminho para você incluir o yoga na sua rotina, incluir as práticas de autocuidado. Talvez teve alguma dica que a Ju compartilhou com a gente que você pode colocar na sua vida ou que abriu o caminho para você construir o caminho que serve para você. Muito, muito obrigado. A gente tem que se lembrar de fato de ser a pessoa mais importante na nossa vida. Espero que essa conversa aqui com a Ju abriu algum tipo de caminho para você entender como você pode incluir na sua rotina a prática de yoga. E você que está aí do outro lado, que já conseguiu construir a prática, conseguiu colocar no seu dia a dia as práticas de yoga, as práticas de autocuidado, comenta aqui embaixo para a gente saber quais ferramentas você utilizou, quais caminhos você conseguiu construir, porque isso é muito importante, essa troca entre a gente. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação, por esse papo, e eu te vejo no próximo episódio do Seu Momento.